convido vocês, meninos, meninas, papais, mamães, avós, para participarem da escola dominical de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Davi. Nós fizemos um pequeno filme para vocês. Mas antes, vamos pedir que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam presentes conosco durante esse momento e nos guie, nos proteja todos os momentos da nossa vida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos comigo para a história? A nossa história hoje é sobre Davi. Davi, filho de Jessé. Davi cuidava as ovelhas do rebanho na casa de seu pai. Desde menino, ele era muito obediente. Ele amava a Deus, amava e confiava. Sabia que Deus estaria do seu lado todos os momentos da vida. Ele usava o seu cajado para cuidar das ovelhas. Quando uma estava ferida ou em perigos, ele ia lá e a buscava de volta. Também com a sua funda ou atiradeira, onde colocava umas pedrinhas, ele jogava as pedrinhas com a funda para assustar as feras que se aproximavam do rebanho. E assim pastoreava o rebanho de seu pai. Davi também era músico. Ele fazia lindas melodias. Ele cantava e louvava a Deus. As músicas que ele fazia eram em louvor ao Deus. Certo dia, um leão se aproximou de uma das ovelhas que estava longe das outras. E Davi, confiando na promessa de Deus, de que estaria sempre ao seu lado, enfrentou a fera, venceu o leão e levou a ovelha para junto das outras. Em outra ocasião, ele também enfrentou um urso e também, com auxílio de Deus, venceu o urso e conseguiu defender o seu rebanho. Naquele tempo, reinava sobre Israel o rei Saul. Mas como havia se afastado de Deus, Deus pediu que Samuel ungisse um novo rei e ele deveria escolher um dos filhos de Jessé. Quando chegou lá, Jessé começou a apresentar os filhos dele para Samuel, mas ele orava e Deus dizia: não é este. O rapaz que eu quero é temente a Deus, é de bom coração. Jessé apresentou todos os filhos mais velhos, mas Samuel disse que não eram esses. Perguntou: você tem outro filho, Jessé? Sim, o mais novo que está cuidando de ovelhas. Então vá buscá-lo, disse Samuel. Quando Davi chegou, ele orou a Deus e teve a resposta: sim, este é o rapaz que eu procuro para ser rei, obediente, temente a Deus, tem um coração que ama a Deus de verdade. E assim Samuel ungiu Davi para no futuro ser o rei de Israel. Saul, que reinava naquela época, deixou Deus de lado, se afastou de Deus. E longe de Deus andava com o espírito perturbado. Então, conhecendo Davi, resolveu o chamar. Davi, com sua música, louvava a Deus. E com a palavra de Deus, que entoava nos hinos que cantava e tocava, o rei Saul se acalmava, o seu espírito se acalmava em Deus também. Lá na casa de Saul, Davi conheceu Jonatas, que era filho de Saul, e os dois tornaram-se bons amigos. Jonatas também era um rapaz que temia e amava a Deus, assim como Davi. O povo filisteu, naquela época, estava em guerra contra o povo de Israel. O povo filisteu tinha
Do seu lado, o gigante Golias, o povo de Israel tinha Deus. Não tinha grandes guerreiros, mas confiava que Deus o livraria. Os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam lutando nessa batalha. Certo dia, Jessé mandou Davi ir ver como estavam os seus irmãos e também levou alimento para eles. Ao chegar lá, Davi encontrou os seus irmãos e eles conversavam entre si sobre quem enfrentaria aquele gigante. De repente, o gigante Golias apareceu, desdenhando os israelitas, dizendo: "Quem de vocês irá me enfrentar? Quem terá a coragem? Vocês não dizem que tem um Deus que os ajuda? Cadê o seu Deus?" Davi escutou isso e orou a Deus. Orou e confiou, e em nome de Deus se dispôs a enfrentar Golias. Golias debochou de Davi. "Um rapaz assim pequenininho, pensando que vai me vencer? Ha, ha, ha." Mas Davi colocou uma pedra na funda, na tiradeira, girou, girou e lançou contra o gigante. A pedra acertou o gigante bem na cabeça e o matou. Deus estava ao lado de Davi e com Deus ao lado, ele venceu o gigante. Foi Deus quem agiu para que a pedra o acertasse num local certeiro e assim fosse vencido. Os israelitas festejaram muito a derrota dos filisteus e louvaram a Deus, agradecidos pelo que Deus havia feito por eles. Agora que o rei Saul soube do acontecido, sendo uma pessoa má, ficou violento e começou a perseguir Davi, pensando que Davi poderia tentar tirar o seu reinado, o povo poderia querer colocar Davi no seu lugar. E atentou contra a vida de Davi várias vezes. Davi teve que fugir de Saul e se escondeu em uma caverna para que o rei não o encontrasse. Mas o rei viu que Davi estava ali na caverna e resolveu entrar e esperar ele sair para tentar pegá-lo numa emboscada. Mas Saul adormeceu e Davi passou por ele sem nenhum perigo. Naquela época o povo enfrentava muitas batalhas, muitos povos inimigos se levantavam contra Israel. O rei Saul e seu filho Jonatas lutavam numa dessas guerras e eles foram feridos e mortos durante uma batalha contra um povo inimigo. Davi, quando soube da morte do rei Saul e do seu amigo Jonatas, chorou, sentiu a morte deles. Mesmo sendo perseguido por Saul, Davi não tinha nada contra ele e também amava o seu rei, não queria o seu mal, porque Davi tinha Deus no coração. Agora, com a morte de Saul, Davi se tornou o rei de Israel, como havia sido ungido para isso, né? Davi confiava em Deus e procurava em tudo fazer a sua vontade. Procurava ajudar o povo, fazer aquilo que o povo necessitava. E ele amava a Deus e amava também o povo que Deus havia confiado a ele. Davi ficou sabendo que Jonatas havia deixado um filho, Mefibosete. Esse rapaz tinha problemas sérios para se locomover e só conseguia andar com auxílio de muletas. Davi o chamou, trouxe para sua casa e ofereceu a ele e a sua família os cuidados que necessitavam. A amizade que Davi tinha com Jonatas
estendeu agora ao filho Mefibosete. Davi ficava triste quando pensava que ele tinha uma excelente casa para morar. O rei Davi morava em um palácio, mas a arca de Deus permanecia em uma barraca. Deus não tinha uma casa onde ser adorado, onde ser louvado, porque Davi continuava louvando a Deus com os instrumentos musicais, compondo hinos de louvor a Deus e levando todo o povo a louvar e adorar ao Deus verdadeiro. Então Davi começou a planejar, a desenhar um templo. Ele planejou a construção do templo de Jerusalém. Só que não chegou a construí-lo. Quando Davi já era bem velho, Salomão, seu filho, se tornou rei em seu lugar. E Salomão, sim, conseguiu construir o templo de Jerusalém idealizado pelo seu pai Davi. Davi, durante toda a sua vida, escreveu muitos hinos, muitos salmos, os salmos que hoje nós conhecemos e temos na nossa Bíblia. Também usamos nos nossos cultos para louvar e agradecer a Deus. O versículo que nós escolhemos para essa história é o de Marcos 10, versículo 27, que diz: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Vamos falar junto comigo agora? Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Gostaram da história que nós aprendemos hoje? E a história da semana passada? Quem é que lembra? Lembra qual foi o personagem da história da outra semana? Foi Moisés, né? E hoje, o personagem da história de hoje foi Davi. A música que nós vamos cantar agora fala do personagem Moisés e também sobre o personagem Davi. Nós vamos acrescentar a cada semana o personagem que a gente está aprendendo. Certo? Vamos lá então. Quem nasceu e foi deixado lá no rio, dentro da cestinha e sentindo frio. Quem nasceu e foi deixado lá no rio, dentro da cestinha e sentindo frio. Foi Moisés, acertou quem respondeu é nota 10. Foi Moisés, acertou quem respondeu é nota 10. O rapaz venceu o gigante filisteu, bateu bem aqui, bateu bem aqui. O rapaz venceu o gigante filisteu, bateu bem aqui, bateu bem aqui. Foi Davi, na escolinha eu aprendi. Foi Davi, na escolinha me ensinaram, eu aprendi. Quem nasceu e foi deixado lá no rio, dentro da cestinha e sentindo frio. Quem nasceu e foi deixado lá no rio, dentro da cestinha e sentindo frio. Foi Moisés, acertou quem respondeu é nota 10. Foi Moisés, acertou quem respondeu é nota 10. O rapaz venceu o gigante filisteu, bateu bem aqui, bateu bem aqui. O rapaz venceu o gigante filisteu, bateu bem aqui, bateu bem aqui. Foi Davi, na escolinha me ensinaram, eu aprendi.
escolinha me ensinaram, eu aprendi. E assim, eu me despeço de vocês. Na próxima semana temos outra escolinha dominical. Fique com a bênção de Deus. Tchau!